Olá pessoal, estamos aí em mais uma aula sobre as CSS e nessa nossa videoaula nós vamos ver os fundamentos de estilos da Box. Então a gente vai ver as principais regras que podem ser aplicadas para a gente alterar os estilos relacionados à Box, tá certo? Na introdução à CSS a gente viu o conceito de Box Model, que engloba todos os elementos da página. Então a gente viu lá na introdução que todo elemento ele é entendido pelo navegador como se fosse uma caixa retangular. E aí existem algumas propriedades dessa caixa, que a gente chama de propriedades da Box Model. E a gente vai aprofundar um pouco mais essas propriedades e como que nós podemos alterar essas propriedades aplicando regras CSS. Então, como eu disse para vocês, todo elemento ele é estruturado como uma caixa retangular dentro do layout do documento, com as propriedades que podem ser alteradas. Então, todo elemento na página HTML ele é visto como uma caixa retangular, igual esse exemplo aqui, igual esse desenho aqui. Então, esse elemento ele vai ter o conteúdo, suponhamos que seja um parágrafo, uma div, uma imagem, enfim, qualquer elemento. Ele vai ter um conteúdo, ele vai ter a altura definida pela propriedade height, a largura aqui definido pela propriedade width. Aqui a gente tem o padding. O padding ele define o espaço entre a borda e o conteúdo, certo? Então esse espaço aqui, ó, que tem entre o conteúdo e a borda. A borda ela engloba todo o conteúdo e entre a borda aqui, certo? E os demais elementos, que aqui uma página HTML, a gente viu que tem vários elementos. Então, a divisão, né? Vamos imaginar que isso aqui é a fronteira, a margem é a fronteira da página com relação ao elemento, ou então com relação aos outros elementos. Então, suponhamos que eu tivesse aqui duas divs aqui, uma do lado da outra. Seria como se eu tivesse dois retângulos aqui. A margem define, né, essa fronteira entre um elemento e outro, ou entre o elemento e a página, tá certo? Então, como eu já disse, as propriedades width e height definem a largura e a altura do conteúdo da box. A família de propriedades padding define o espaço em volta do conteúdo dos elementos. É possível, se a gente coloca só padding, dois pontos e o valor, a gente está aplicando esse valor de padding aqui para todos os lados. Então, eu estou aplicando, se eu coloco só padding e, por exemplo, 1.2 em, eu estou aplicando padding para cá, para cá, para cá e para cá, certo? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso simplesmente definir separadamente para cada um dos lados. Então, eu posso colocar padding top, padding right, padding bottom e padding left. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Então, ó, nesse caso aqui, ó, nós temos, ó, padding top com 50 pixels, né? Vamos colocar aqui 100 só para vocês verem a diferença. Tá vendo? Ó, ele aumentou o espaço do conteúdo do elemento com relação à sua borda, tá? E vamos diminuir aqui o da esquerda. Vamos colocar aqui 4 pixels. Tá vendo? E diminuiu aqui o padding com relação à esquerda. E se eu colocar só padding, vou colocar aqui 1.2 em, ele definiu esse valor de padding aqui para cada um dos lados da minha box. Tá certo? A família de propriedades da borda define a largura, width, o estilo, style e a cor da borda. Então a gente pode estilizar com relação à borda a largura, o estilo e a cor dessa borda. Existem muitas opções de estilo para as bordas, e assim como o padding pode se definir cada uma delas separadamente, né?
A mesma coisa que a gente viu aqui com relação ao padding, de separar ela separadamente, a gente pode fazer isso também, né, para a borda. A família de propriedades da margem define a largura da área externa em torno da caixa CSS, que se empurra contra as outras caixas CSS no layout. Novamente, pode-se aplicar a propriedade nos lados da caixa isoladamente, por exemplo, margin bottom. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. O padding, a gente viu que a gente define a distância do conteúdo, né, do meu elemento com relação à borda. A margem é a fronteira desse elemento com a página ou os demais elementos. Então aqui, ó, eu estou definindo uma margem top de 100 pixels. Se eu colocar aqui 10, ó, esse elemento ficou mais próximo aqui do H2. Esse elemento aqui é essa div, certo? Quando eu defino aqui um margem top de 10 pixels, eu estou definindo, né, de quanto que é que vai ser a distância desse elemento, né, com relação ao elemento vizinho dele ou com relação à página. Por que eu falo página? Porque poderia não ter nenhum elemento aqui, né, poderia ser só assim, certo? E mesmo assim eu ia ter aqui, eu ia aplicar a minha margem, só que essa margem agora está tendo 10, né, 100 pixels, margem top, com relação, né, à página, né, ao topo da página. E aqui nós tínhamos um elemento H2, então nesse caso aqui ele estava sendo aplicado com relação ao elemento H2. Tá? Depois vocês podem testar, e é a mesma regra, tá? Se você tirar tudo isso daqui e definir só margem dessa forma aqui e colocar aqui 100 pixels, ele tá definindo uma margem tanto para a margem superior, a margem direita, certo? Margem inferior e margem esquerda, ok? Todas as propriedades da margem podem ter os seguintes valores. Então, pode ser o valor alto. Nesse caso, o navegador calcula o tamanho da margem. Comprimento, que é como a gente acabou de fazer ali. A gente especifica o tamanho da margem, que pode ser em pixels, pt, né, de ponto, ou centímetro. Porcentagem, especifica uma margem, porcentagem da largura em relação ao conteúdo do bloco. Inherit, que determina que a margem deve ser herdada do elemento pai. Então, nesse caso aqui, a margem vai ter um valor que é herdado do elemento pai. Tá? Propriedades da box model é uma outra propriedade. Quando você determina o tamanho da box com valores absolutos, pode ser que o conteúdo não caiba dentro do espaço permitido. Então, tipo, eu defino uma div e determino a sua altura, né, o height, e a sua largura, o width. E pode ser que o conteúdo dessa div não caiba. Nesse caso, a gente pode definir como que esse conteúdo vai se comportar por meio da propriedade overflow, que pode assumir vários valores, entre eles alto, que é a mesma coisa, né, se houver muito conteúdo, o conteúdo transbordante está oculto e as barras de rolagem são mostradas para que o usuário deslize para ver todo o conteúdo. Hidden, se houver muito conteúdo, o conteúdo transbordante é escondido. Visible, neste caso, o conteúdo transbordante é exibido fora da box, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem... aqui. Então, aqui está explicando, e aqui a gente tem um exemplo, ó. Nesse caso aqui, a gente está definindo que essa div, ela tem uma altura de 50 pixels e uma largura de 200 pixels, certo? Então, o que acontece? O conteúdo, pode ser que o conteúdo que eu estou colocando nessa div não caiba nela. O overflow, eu consigo definir como que esse conteúdo vai se comportar, tá? Com relação a div, caso esse conteúdo não caiba, tá? Então aqui, nesse caso,
nesse caso aqui ele está como visible, né? Vamos mudar aqui para o hide, né? Que nesse caso aqui, quando nós colocamos hidden, se houver muito conteúdo, conteúdo transbordante é escondido. Olha lá, tá vendo? Então, ó, a div é onde está aqui com background, ó, a gente definiu aqui esse background, certo? Então, a div é isso daqui. Só que o conteúdo não coube na div. E aí, como aqui estava definido como hidden, o que acontece? Ele ficou escondido. Antes, quando estava visible, o que acontece? A minha div termina aqui, mas eu continuo exibindo o conteúdo, né? Ele mostra para fora da div. Se eu coloco aqui como alto, o que acontece? Ele aplica aqui as barras de rolagem para mim conseguir visualizar o conteúdo. Tá certo? Com relação ao background. Background é a área que fica embaixo do conteúdo da box model. Igual a gente viu ali naquele exemplo da div, né? A gente definiu um background color, né? E definiu uma cor cinza ali para aquela div. Existem várias propriedades relacionadas ao background, né? Não só o background color. Evidentemente que o background color é mais comum. O background color define uma cor sólida como plano de fundo. O background image ele vai definir uma imagem. Background repeat especifica se o plano de fundo deve ser repetido ou não. E o background attachment que especifica o comportamento do plano de fundo de um elemento quando o conteúdo rola. Esse aqui, que é o mais diferente, ó, a gente vai ver aqui um exemplo. Ó. Só que aqui, para funcionar, a gente tem que inserir. Vamos inserir aqui mais textos, certo? Nesse caso aqui, ó, o background ele tá fixo, certo? Então eu rolo aqui e ele continua. Quais que são os valores que ele pode assumir? São esses valores aqui. Então quando eu coloco aqui o scroll, por exemplo, o que acontece? Quando eu rolo, o meu background ele acompanha, né? Então ele tem um comportamento diferente. E aí a gente tem todos esses valores aqui, ó. Fixed, local. Destaque para esses dois aqui, ó. Esse daqui, toda vez que tiver initial, quer dizer que a propriedade ela vai assumir o valor padrão, tá? E toda vez que tiver inherit, quer dizer que esse valor ele está sendo herdado do elemento pai, tá ok? Então depois vocês acessem o link aí e testem cada um desses valores para o background attachment. Temos também o background repeat, que é semelhante lá, né, quando você insere uma imagem, né, o image repeat. Então vocês podem depois aqui também acessar esse exemplo aqui e depois testar, tá, cada um deles. Tá, então aqui ele está inserindo uma imagem e aqui ele está definindo, ó, se eu coloco aqui repeat y, ele vai repetir assim. Se eu coloco o x, ele repete assim, ok? E as bordas
Sendo a propriedade border uma propriedade da box model, é possível defini-las nos 4 lados da box separadamente, igual a gente viu lá com relação ao padding e a margem. Então eu posso definir border bottom, border left, border right e border top. As outras propriedades da borda são border width, tá? Que vai definir, né, qual que é a espessura dessa borda. Border style é o estilo da borda, então se vai ser pontilhado, se vai ser tracejado, se vai ser com sombra. Border color, né? Se eu quero definir uma cor sólida para essa borda. E como eu mostrei para vocês, aparece aqui de novo essas duas opções aqui, tá? De propriedades. De valores, aliás, desculpa. Que é o initial e o inherit. Initial é o valor padrão e o inherit é o valor que herda do elemento pai. E aqui tem os valores possíveis para border width, tá? Que define a espessura. Só depois vocês aqui acessarem também o exemplo, tá? Nesse link, e testem aqui cada um desses valores para o border width. Valores para o border style. Todos esses valores aqui são possíveis por border style, tá? Depois vocês também acessem o link e testem cada um desses valores. Border color não tem segredo nenhum, você vai definir uma cor ou então você coloca o valor, né, que você quer que ela seja transparente, ou seja, né, que ela seja transparente. Agora esse daqui eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Existe uma forma da gente declarar essas regras relacionadas às bordas de uma forma abreviada, sendo que o primeiro valor refere-se à espessura, né, a border width, o segundo a border style e por fim o border color. Então eu posso colocar numa única linha essas 3 propriedades. Então nesse caso aqui eu estou aplicando ao elemento P, alterando a propriedade border, passando que ele vai ter um border width de 5 pixels, um border style, né, com valor sólido, que vai ser uma linha comum, e vai ter a cor vermelha. Então é uma forma abreviada da gente definir essas regras CSS com relação à borda, tá? Vocês podem também ver os exemplos aqui nesse link. A margem, igualmente às bordas, nós podemos definir as margens da box model e cada um dos seus lados também. Margem top, margem right, margem bottom e margem left. Comumente essas propriedades são definidas em uma única declaração CSS, podendo assumir os seguintes valores de abreviações. Se eu coloco assim, 4 valores, margem 10 pixels, 5 pixels, 15 pixels e 20 pixels. O primeiro valor diz respeito à margem top, então a parte de cima da box. O segundo valor, o lado, aliás, direito, então margem right. O terceiro valor, margem bottom e por fim margem left. Percebam que é no sentido horário, então topo, direita, inferior, esquerda, sempre no sentido horário, tá? Quando tiver apenas 2 valores, margem 10 pixels e 5 pixels, o primeiro valor vai definir o margem top e margem bottom, certo? Então, margem top e bottom vai ter 10 pixels. E o segundo valor vai definir border right e border left, que vai ter 5 pixels. Nesse caso aqui, quando eu coloco só margem 10 pixels, define um valor para todas as 4 margens, tá? Vocês podem ver também exemplos práticos aqui nesse link. Pessoal, então, tá. A propriedade margem pode assumir os seguintes valores. Quando a gente está definindo a margem, a gente pode especificar o tamanho, né, em pixels, pontos, centímetros. Pode especificar isso também em porcentagem. Pode também colocar o valor alto, né, de automático, o browser vai calcular essa margem. E aqui aparece também os outros dois que eu comentei para vocês, né, os 2 valores, que é o initial e o inherit, que, né, vai definir que esse valor vai ser padrão, ou então, no caso do inherit, que vai ser herdado do elemento pai.
E aqui também vocês podem ver depois mais exemplos com relação às margens. Bom, pessoal, então nós vimos aí nessa aula, aprofundamos um pouco mais com relação aos estilos aplicados a Box Model. Na semana passada a gente aprofundou os estilos aplicados aos elementos de texto, e aí nessa semana a gente está vendo aí esses estilos que são aplicados especificamente especificamente às propriedades da Box Model, certo? Cliquem aí nesses exemplos, tá? Simulem diversas situações, tá? Nesses exemplos, e qualquer dúvida postem lá na plataforma, tá ok? Grande abraço para vocês.